Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Carpes, sócio-diretor da agência Sauí, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de campanha política. É um momento muito interessante aí no nosso país, onde muitas coisas são definidas, né? E especificamente esse ano, acho que culminou uma série de coisas, tanto a questão desse momento pandemia, onde a internet teve uma utilização muito grande aí, um crescimento muito grande, né? Através de redes sociais, entre outras coisas. E também, acho que uma coisa que já estava vindo, e a Sauí já estava imersa nesse cenário desde 2010, que é a questão política caminhando pela internet, né? Então, eu acho que essa migração, ela foi catalisada, de uma certa forma, por essa questão da pandemia. E a Sauí está há bastante tempo nisso, né? A gente teve a oportunidade aí de trabalhar com diversos projetos para diversos tipos de campanha. A gente sabe que cada campanha é um jeito, né? Uma campanha de vereador é uma coisa, deputado estadual é uma coisa, uma prefeitura é um outro tipo de campanha. Enfim, existem vários portes aí e que a gente vai falar um pouquinho do que dá para fazer ainda hoje, né? Então vamos começar primeiro do básico, né? Que eu acho que o básico é o ponto que todos podem fazer, e depois a gente vai crescendo as campanhas com possíveis melhorias, possíveis incrementos aí para ter mais resultados, né? Então, hoje o que a gente está falando para as nossas campanhas, a gente já está fazendo algumas campanhas de algumas prefeituras, mas o que a gente começa a fazer é a questão do gerenciamento da rede social, né? Então, o gerenciamento na rede social, ele tem muitas importâncias, né? Primeiro, que você consegue conquistar o eleitor, né? Então esse é um ponto importante, mas nesse momento aqui, né, também é muito importante você conquistar uma arrecadação, né? Empresários e afins que conseguem, que vão poder te ajudar na campanha, e eles vão te ajudar, o seu poder de convencimento vai ser maior conforme as suas redes sociais estejam melhor, né, com mais força, com maior interação e etc. Então hoje a gente entende, né, nós estamos entendendo que atuar na rede social, a nossa vertente, ela vai ser assim, ó, o que acontece? A atuação na rede social, ela vai mudar com o passar do tempo, né? Nós estamos aí hoje em agosto, depois nós temos setembro, outubro e novembro, né? Mais ou menos esse mês, agosto, setembro, período de pré-candidatura, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a nossa base. Então, todos os nossos esforços nas redes sociais é para garantir os nossos posts com maior alcance, né? E com maior alcance, é óbvio, de uma forma segmentada. E depois, lá para frente, quando a gente tiver nos últimos 45 dias, aí a gente vai garantir com que a gente tenha uma maior exposição para aquele alcance conquistado. Então a gente troca a estratégia, né? Eu estou falando isso de impulsionamento, porque aí lá no final a gente consegue ter um alcance, uma repetição que é importante para que as pessoas fixem a sua marca, o seu número, né? O candidato não deixa de ser uma marca, e a gente entende que isso vai ser muito melhor para as pessoas fixarem e ter aquela ideia, tomar a decisão certa aí de votar em você candidato. Depois, isso daí é só a parte de impulsionamento. Antes do impulsionamento, existe um trabalho bastante grande, que é a questão do que falar na rede social, né? Então, assim, a gente, aqui da Sauí, a gente pensa em algumas esferas que são importantes. Então, o primeiro ponto é falar um pouquinho sobre o candidato, né? Então, quais são os seus valores, os seus valores, no que você acredita como pessoa, ou seja, defender a sua marca, né? Se o candidato fosse uma marca, o que ele falaria? Então, esse é um primeiro ponto. Depois, vender os seus produtos. Então, o que é um produto para o candidato? É o seu plano de governo. Então, o que ele pretende fazer? Quais são as ideias que ele defende? Nisso daqui tem um aspecto muito grande aí, né, que a gente pode falar. Falando aí de prefeitura, algo um pouquinho mais abrangente do que um vereador, por exemplo, ele pode falar de diversos aspectos. Ele pode falar de sexualidade, ele pode falar de escola, ele pode falar de educação, escola ou educação, ele pode falar de cultura, ele pode falar de economia, ele pode falar enfim, de uma série de aspectos aí. Que também é importante a agência mapear quais são esses principais tópicos, né,
referentes à cidade, para que possa ser mensurado tanto o que o candidato está falando, quanto também o que o concorrente está falando, e esses pontos aí principais venham à tona em forma de relatório, para que o discurso possa crescer e evoluir, né? A gente sabe que daqui lá para frente nós entramos numa guerra no sentido bom da coisa, né? É uma competição onde a gente realmente tem que fazer o melhor trabalho e, enfim, estamos aí para isso. Depois disso, o que a gente faz? Então, falamos de vender o candidato como marca, vender o candidato como os produtos dele, né? Passando pelas propostas de trabalho. Depois, outro ponto interessante, trazer bastidores, né? Detalhe que essas esferas que eu estou citando aqui para você são as mesmas 5 esferas que a gente usa quando a gente faz o gerenciamento de uma marca, tá? Então, hoje a Saúl, ela atende marcas aí do Brasil e de fora, e a gente faz esse mesmo tipo a gente usa essa estratégia macro, né? Claro que tem os detalhes aí por trás de tudo isso. Então, de novo, o candidato como marca, como institucional, o candidato como produto, e depois a questão dos bastidores é muito importante, as pessoas gostam muito de ver bastidores, elas se sentem mais próximas, tem aquele calor aí interessante. Depois, a quarta esfera é a questão da referência, né? Então acho que é muito importante trazer referências. O que é referência? É o jornal que vai trazer uma matéria tal que vai endossar o que o candidato, a proposta do candidato. Então, por que isso é interessante? Você falar lá de uma Folha de São Paulo a respeito de um tópico que o candidato está defendendo. Você cria uma aderência a respeito do tópico, você cria números, dados, as pessoas confiam mais, e você também traz uma aderência da Folha de São Paulo para aquele candidato ali, né? Então essa questão da aderência é muito importante com referências, né? E aí o quinto e último pilar, né? Lembrando que dentro de cada pilar pode ter um monte de estratégia por trás, é a questão do engajamento. Então como fazer para as pessoas participarem, né? As pessoas querem participar, assim como elas querem ver bastidores, assim como você tem que vender o seu peixe. Então essas 5 esferas, elas fecham aí mais ou menos o que a gente faz em termos de programação de conteúdo, né? Aí o que é interessante fazer, que a gente faz aqui também? A gente faz todo um estudo, né, do histórico, tanto do candidato, quanto da cidade, quanto dos concorrentes, tanto do lado positivo, quanto do lado negativo, né? E aí a gente monta um cronograma de vendas, né? O que é esse cronograma de vendas? São as ideias principais que a gente precisa vender, que o candidato quer vender, para que ele tenha um maior sucesso na eleição dele. Então, esse cronograma de vendas que eu estou chamando, a gente prioriza de acordo com o momento. Então, agora nós estamos em agosto, a gente sabe que as pessoas não vão lembrar tudo isso de agora lá para frente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos priorizar coisas que têm mais a ver com aspectos mais técnicos, aspectos mais sólidos, né? Menos emocionais. Lá para frente a gente vai colocar aspectos um pouquinho mais interessantes para apimentar um pouco aí na hora da decisão, né? Então, falando de conteúdo, o que nós estamos fazendo para os nossos clientes? A gente já preparou todo um modelo de planejamento, todo um modelo de cronograma, um modelo do que fazer, de como atuar, de como reportar, né, nas redes sociais e para os clientes também, de forma com que a gente possa ter. Hoje, chega um candidato aqui e a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida, atender ele muito rápido, com um processo já conhecido, porque dá muito sucesso. Nós já tivemos sucesso em outras eleições, dá certo nas marcas, né? E então, essa é uma primeira etapa, tá? Aí falamos um pouquinho do impulsionamento. A questão do impulsionamento também tem uma escala progressiva, né? Óbvio, o que a gente faz? A gente começa agora com um certo investimento, aumentando o nosso alcance, conquistando novas pessoas, e aí depois a gente vai fazer um outro tipo de investimento, massificando ali para aquelas pessoas que a gente conquistou. Dessa forma fica até mais barato e fica mais efetivo, tá? Bom, esse é o trabalho apenas de redes sociais, beleza? Existem outras coisas que a gente faz, né, aqui e que a gente tem sugerido para alguns candidatos, trabalhos de médio a longo prazo. Esses trabalhos, eles se pautam sempre numa plataforma, eu acredito muito ainda em site,
né? O blog é um ponto muito importante ao nosso ver, porque ele é uma fonte onde a gente tem a possibilidade de levar matérias, né? Levar informações mais sólidas, mais planejadas, né? Menos emotivas do que numa rede social. Então eu entendo que a gente consegue trazer um conteúdo mais aprofundado mesmo a respeito de um tópico. E isso tem diversos benefícios, né? O primeiro benefício é a questão do visibility share. O que é isso? É você aumentar a sua visibilidade referente a alguns termos de busca. Então, por exemplo, se eu estou numa cidade X e eu sei que lá, porque eu já fiz aquele processo todo de imersão no candidato, eu sei que a cidade tem alguns problemas, tem algumas qualidades, etc. E que existe uma certa demanda, existe uma certa quantidade de buscas a respeito de alguns tópicos, né? Então, o que nós podemos fazer aí para a gente aumentar a nossa visibilidade? Fazer posts no blog referente a esses tópicos que já existe uma busca e aplicar uma visão vendedora do candidato nesse tópico, né? Então, esse é um ponto. O que acontece com isso? A gente fazendo um post tecnicamente muito bem feito, né? Nós temos que pensar sempre assim, em duas vertentes. O técnico e vendedor pro usuário, pro eleitor, e também o técnico e vendedor pro robô do Google, né? Então, por exemplo, hoje, se você fala de conteúdo, o conteúdo para que ele tenha uma possibilidade de ficar bem posicionado, ele tem que ser um conteúdo mais denso. Ele tem que ter mais caracteres. Então, hoje aí, a gente entende que é acima de 1.500 caracteres, etc. Mas a gente também tem a gente faz todo um estudo para ver o que um conteúdo pode ajudar em outro, tá? Mas não vou nem entrar nessa parte tão técnica aqui. A ideia, o interessante é vocês entenderem que o blog serve muito para a gente gerar conteúdo denso e que esse conteúdo denso vai agradar os robôs do Google e que, junto com outro trabalho que a gente faz, a gente consegue fazer com que esses posts subam nos posicionamentos orgânicos. Olhando do lado do vendedor, aí a gente sabe também que o tempo médio que uma pessoa passa num post do blog é pequeno. Então, como fazer com que esse post, que tem que ser grande para o robô do Google, seja também pequeno, também seja lido, né? E que seja absorvido as informações aí, pelo menos as informações principais. Então a gente tem todo um trabalho de divisão de títulos, subtítulos e afins, para que as pessoas consigam ler o texto, batam olhos nos pontos principais, se interesse por aquele ponto principal ali que ela quer ler, depois volta a bater o olho nos outros tópicos e que no fim cumpra e compre a ideia, né? Então, esses são pontos muito importantes. Onde que a gente ganha com isso? Em visibility share. O que é isso? Bom, primeiro em visibilidade como um todo, né? E depois em share. O que é isso? A primeira posição do Google, ela absorve 40% de todas as buscas. A segunda, em torno de 12%. A terceira, 5%. A quarta, 1%. Tá? Isso aí são médias, assim, varia muito de segmento para segmento. Isso aqui é só para a gente colocar um número aqui, tá? Mas, pensando nessa proporção, o que acontece? Se você está falando lá a respeito de um problema na sua cidade, que tem uma keyword, uma palavra-chave específica, que é a mais buscada, e você conseguiu ficar na primeira posição, você absorveu 40% daquele termo, né? Daquelas buscas naquele termo. O seu concorrente, se ele ficou em terceiro, ele vai absorver 5%. Então é quase 10 vezes menos, né? Então, assim, 8 vezes menos. Então, o que é interessante? A gente ganha tráfego. Segundo, a gente joga o concorrente para baixo. Tá? Então esse é um outro ponto aí também que a gente consegue fazer através da geração de conteúdo. O conteúdo também ele é muito importante, porque nas redes sociais a gente acaba falando de coisas mais superficiais. A nossa atuação nas redes sociais normalmente ela é mais superficial. Em que sentido? As mensagens são menores, o conteúdo normalmente ele é mais curto e etc, né? Quando a gente fala num post, a gente tem a condição de mostrar muito mais para eles, aprofundar em detalhes, como eu dei exemplos aqui. Então, assim, também é muito importante o conteúdo do blog para a gente utilizar isso na rede social, né? Então, isso dá um upgrade aí quando a gente está gerenciando a rede social, tá?
Em paralelo com isso, a gente também faz uma campanha, a gente faz todo um trabalho para que isso tudo suba no Google. A gente chama isso de campanha de SEO, é um trabalho bastante técnico, mas em mais ou menos 2 a 3 meses a gente consegue dar resultado. Então, estando em agosto, a gente ainda consegue fazer alguma coisa e dar um bom resultado referente a isso. Passado de setembro já não vale muito a pena fazer, porque o tempo que demora para os robôs do Google avaliarem, reposicionarem nos sites e afins, os posts, já acaba ficando um pouco inviável, então a gente prefere não... A gente já até sugere para o candidato que não vale mais a pena esse investimento, né? Fazendo agora vale muito a pena. Inclusive, normalmente, posts positivos acabam jogando para baixo posts negativos. Então, essa também é uma boa forma, às vezes, de você controlar melhor a sua visibilidade, o que você quer que as pessoas vejam. Lembrando que a maior parte das pessoas vê o conteúdo da primeira página. Então, se você tiver lá muitos posts positivos na primeira página, os negativos vão indo ali para a segunda, acabam tendo uma visibilidade muito menor, tá? Depois tem outras ações que a gente faz, que são ações mais específicas, mas eu recomendo realmente fazer, e a gente também segue isso, né, como ações tanto de e-mail marketing, quanto ações de WhatsApp, etc. Quando você já tem uma base de pessoas que têm conexão com você, que você tem um opt-in, ou seja, que seja feito da forma correta, né? Porque isso também se você não faz, se você compra uma base, etc., acaba virando um tiro no pé. Né? As pessoas acabam ficando com raiva, não sabem como que você conseguiu o número, etc. Então, existe sempre, né, os candidatos que querem comprar base e sair disparando por aí. Nossa recomendação firme parcerias, às vezes o prefeito tem uma parceria com a Associação Comercial da Cidade, ou com, enfim, alguma ONG, alguma coisa do tipo, que tem essa base. A gente pode organizar, ajudar vocês a dispararem isso, ou fazer o disparo junto, mas desde que seja tudo certinho, com opt-in, etc., fica bom para todo mundo, né? Até porque a maioria das pessoas que se cadastraram para receber um conteúdo, elas querem receber esse conteúdo, né? Mas desde que elas tenham optado por isso, tá? Então, de agora para novembro, né? Basicamente, nós temos aí algumas situações que podem ser feitas. Primeiro, questão da atuação das redes sociais. Falei o simples, né? Claro que isso dá para multiplicar assim a complexidade da campanha. Nós podemos deixar muito melhor, com material mais rico, com conteúdo em vídeo, gravação em estúdio, um estúdio como esse aqui. Tem uma série de upgrades que é possível fazer, né, para acontecer. Tudo isso pautado, claro, num bom planejamento, depois a gerenciamento de redes sociais, a questão de um site com um blog, né? O site, é óbvio, ele também tem que ser muito vendedor, tem que ter toda uma hierarquia dos argumentos de venda ali, e num determinado momento ele vai ser revestido com a cor da campanha, com a campanha em si, com os números e afins, né? E aí Aí começa a viralização através de outros meios, como WhatsApp, e-mail marketing e afins, tá? Deixa eu ver o que mais que me perguntam bastante. Bom, acho que esse é o ponto mais básico assim, para a gente montar uma campanha. Claro que tem muitas nuances aí por trás. A gente tem campanhas com maior valor de impulsionamento, menor valor de impulsionamento, campanhas que a gente faz um post por dia, campanhas que a gente faz um post a cada 15 dias. Então, dependendo da atuação, a gente pode dependendo do tamanho da campanha, a gente pode ter uma atuação, beleza? Outro ponto importante que é possível fazer, isso eu recomendo em campanhas maiores, é fazer ouvir o que está acontecendo através das redes sociais. Hoje a gente tem como monitorar, né, a quantidade, o sentimento das menções, o que está sendo falado a respeito de algumas palavras-chave específicas e classificar em diversos pontos. Então, por exemplo, eu poderia monitorar a palavra do candidato, dos concorrentes, classificando isso em diversas caixinhas, como, por exemplo, economia, emprego, educação e etc. E aí depois trazer até
dados a mais, né? Descascar um pouquinho mais essa cebola aí e trazer, por exemplo, olha, falando de economia, as mulheres, elas têm um sentimento X% negativo a respeito disso. E os homens têm um X% positivo com as principais keywords aqui, né? Por que isso é importante? Porque a gente consegue ver isso também do candidato, do concorrente, separado por nichos e separado por tópicos. A partir disso é possível tomar decisões estratégicas sobre o que falar, né? Então, o nosso candidato aqui, ele tá com um sentimento em sua maior parte negativo nesse tópico. E o outro concorrente está em sua maior parte positivo exatamente nesse tópico. O que é diferente na retórica? Vamos alterar. Né? Então é possível usar algum tipo de inteligência aí para fazer essas alterações, para mudar a retórica, e isso, claro, pode decidir uma campanha, né? Então isso daí é algo um pouquinho mais complexo, exige um setup para a gente fazer, e também exige softwares, que existem diversos tipos de softwares, tá, gente? Alguns são mais simples, prometem algo parecido. Se você não entender muito, você vai achar que é parecido, você vai achar até que é isso, mas no fim das contas é algo bem mais simples do que eu estou falando agora. Mas enfim, esse é um ponto que a gente faz aqui na Saúde também. E para finalizar, eu acho que a questão da performance em mídias e tudo isso que eu falei para vocês faz total diferença, né? Então, ter uma expertise em performance mesmo, não é muito importante, porque depois a gente pode, com o mesmo valor investido, né, em anúncios, gerar um resultado A ou um resultado 20A, né? E isso tem a ver com a qualidade aí da performance da agência que está gerenciando isso, né? E é muito importante que vocês tenham essa noção, né, de que uma agência com mais performance, ela consegue entregar muito mais resultado. Até porque mídia convencional, antes se decidia, olha, eu vou fazer tal outdoor, beleza, a decisão ela é muito importante ali, você vai fazer aqui ou ali, mas depois disso decidido, né, não, a agência tanto importava. Hoje não. Hoje, depois da decisão, ainda a agência tem todo o poder de otimizar todo esse trabalho, né? Diariamente a gente olhar, negativar palavras, mudar palavras, enfim, melhorar a campanha em termos gerais. Aí tem diversos aspectos técnicos que eu poderia falar aqui. Mas então é isso. A gente está pegando aí os nossos últimos clientes de marketing digital para político, né? Para essa campanha. Estamos aí numa luta, está muito legal, a gente está bastante empolgado com o trabalho, temos uma oportunidade de trabalhar aí com diversos campos e portes de campanha, e a gente está à disposição, qualquer dúvida, entre em contato, temos o site, redes sociais, e a gente marca uma conversa aí para falar um pouquinho melhor sobre o seu projeto. Beleza? É isso aí, obrigado, viu?